Bicolor, primeiro jogo aqui da final do Parazão, Papão e o rival aí, então muita expectativa para que esse jogo seja um jogo de reação. Vamos lá direto para como o Luizinho vai tentar escalar esse time aí, né? O Luizinho que tem aí já o retorno de alguns jogadores que não pôde contar em rodadas anteriores. O Rossi era dúvida, mas a imprensa formal, na imprensa tradicional, confirma a ida de Rossi. O Vilela, que não jogou o jogo passado porque era a Série B, ele estava suspenso, então volta ao Parazão agora. O Martínez, que se contundiu aí contra o CRB, também está de volta. E o Quintana, né, que se contundiu, salvo o melhor juiz, ainda lá no jogo contra o Operário pela Série B. Então o Paysandu vai ter disponível no elenco esses 4 jogadores aí que não teve no jogo passado. Bem, vamos lá tentar pensar como é que o Luizinho escalaria esse time e dar as alternativas para vocês. Então, bem, no gol, né, a gente já sabe titular absoluto, Matheus Nogueira, que ainda apresenta aí algumas inseguranças. No entanto, debaixo da trave aí, ele mantém ainda aquele padrão de boas defesas. No miolo da zaga, eu creio que ele vai vir com Luan Freitas e Novilho. Ué, mas você não falou que o Quintana estava de volta? Legal, o Quintana vinha sendo titular quando não estava machucado. No entanto, como o Novilho tem se saído bem, e ele é de origem ali no miolo da zaga, ele joga pela esquerda e tem se saído bem, e o Quintana está voltando de contusão, creio que ele não vai colocar o Quintana assim no fogo já em um clássico. Pela lateral direita, eu penso que o preferido dele é o Brian, né? Então o Brian tem jogado bastante pela direita. No entanto, como ele tem feito algum revezamento entre jogadores, e lateral é uma posição que tem bastante desgaste, creio que ele possa colocar o Edilson, mas a gente já sabe que também se ele colocar o Brian, que é o preferido dele, que tem jogado mais vezes com ele, também não é nenhuma surpresa. Pelo lado esquerdo, a gente tem o Heverson, que tem jogado como titular ultimamente, só lembrando que ele pode optar pelaquela velha formação dele de colocar o PK aqui como esquerdo, que na verdade forma uma trinca de 3 zagueiros para proteger mais a zaga. E aí a gente já sabe que tem aquele problema que o time fica penso para o lado direito, mas ele pode fazer isso, colocar o PK para formar uma trinca de 3 zagueiros com o Novilho e o Luan Freitas. Já a nossa volância aqui, né, eu creio que ele vai vir com o Dudu Vieira e o Vilela, né? Poxa, mas o Martinez não estava de volta e não era ele que era o titular? Bem, como ele ficou machucado muito tempo, né? Só para lembrar, ele se machucou lá contra o CRB, então creio que também não vai colocar no repá uma pessoa que está voltando de contusão já direto como primeiro volante. Por isso que eu creio que ele vai manter na volância o Dudu Vieira e Vilela, mas a gente sabe que a preferência dele é Martinez e Vilela. Vamos ver, se entrar o Martinez, pode ser que entre no segundo tempo, né? Enfim. Bem, quanto ao nosso famoso camisa 10, né? O cara que pode organizar e pensar ou ajudar pelas pontas, ele vem revezando entre Vargas e Marlon. Só que está utilizando muito mais vezes o Matheus Vargas, né? O Matheus Vargas, inclusive, que foi muito bem no primeiro repá do Paraense, ainda na fase classificatória. Então, creio que ele vai utilizar o Matheus Vargas, podendo sim utilizar o Marlon, que ele utilizou muito lá no início. Bem, agora vamos lá aos nossos 3 atacantes, né? Pela direita, a gente espera e torce, e claro, diferentemente dos outros jogadores, se o Rossi tiver mínimas condições, que é o que a imprensa local noticia, se ele tiver mínimas condições, obviamente que o Luizinho vai colocar ele como titular, diferente de outras posições que você tem como colocar um reserva. Nesse caso, como é o craque do time, ele deve entrar como titular. Pela esquerda, deve manter o Borassi, né? O Borassi longe da temporada que fez ano passado, mas vem cada vez mais melhorando, não se esconde do jogo, tem muita velocidade, então creio que ele desistiu da ideia lá do Del Valle, né? Até porque o Del Valle também se machucou no jogo passado. E no comando de ataque? E aí, no comando de ataque? Será que ele vem de Benítez ou será que ele vem de Nicolas? Bem, eu aposto que ele vai vir de Nicolas por 2 motivos. O Benítez teve diversas chances, né? Entrou como titular aí nos últimos jogos, né? O Nicolas entrou como titular contra salvo o melhor juízo, contra o Bahia, mas antes desse jogo o Benítez recebeu bastante oportunidade e não aproveitou, né? Então eu creio que ele vai colocar o Nicolas não só por isso, mas pela mística também, né? Nicolas é o maior artilheiro do século
dos clássicos aí tem 9 gols, tem muita experiência em campeonato paraense, né? Até essa crítica que só faz gol em paraense. Então eu acho que o Luizinho deve colocar o Nicolas por uma questão de mística, né? Bem, eu estou muito confiante, né? Eu acho que o clássico é sim um momento em que um momento em que dá para fazer aquela famosa virada de chave, né? Então o Paysandu vencendo esse jogo, o astral já muda, e se Deus quiser o título vem no domingo aí, para que a gente possa prosseguir na Série B. Não creio que, como dizem por aí, o elenco do Paysandu é horrível, não é um elenco horrível, o problema é que é um elenco com quantidade de jogadores limitados, e aí disputando 4 campeonatos ao mesmo tempo. Se você pega um elenco razoável e submete ele a 4 campeonatos, aí sim ele vai virar um elenco horrível. Mas eu acho que o nosso elenco é um elenco para a Série B, ok, eu vejo quase todos os jogos da Série B, e se você tirar aqueles 5 times lá com grande investimento, Atlético e companhia, você vai ver que o elenco do Paysandu é um elenco ok, né? Pode não ser um elenco formidável, mas é um elenco ok, né? Qual é o elenco que você dá o luxo de ter um Rossi da vida aí como principal figura? Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam, por favor, aí, de se inscrever no canal Central Papão, que toda semana a gente tem um pré-jogo e um pós-jogo, para você não ficar de fora das notícias do Papão. Um forte abraço.